Olá, eu sou Eliane Vieira do escritamestre.com. Este é o primeiro vídeo do nosso canal e eu estou muito feliz com essa estreia. É importante lembrar o seguinte, nós vamos falar sobre a escrita persuasiva aqui, nós vamos falar sobre copywriting, que é a melhor maneira, é a maneira mais eficiente de você posicionar de forma correta o seu produto no mercado, de você aumentar as suas conversões, conversões de página de captura, conversões de anúncios no Facebook ou no AdWords, por exemplo. Também é a maneira mais eficiente de você alavancar as suas vendas e ainda, por meio da escrita persuasiva, você vai criar um conteúdo irresistível, ou seja, aquele conteúdo que vai atrair cada vez mais clientes, vai atrair cada vez mais leitores para o seu negócio, para o seu produto. E é lógico que esse conteúdo irresistível pode ser distribuído nas redes sociais, por exemplo, na página do seu negócio, no Facebook ou no Twitter também. Ainda você pode usar a escrita persuasiva para construir, para escrever a sua recompensa digital, por exemplo, um e-book, ou também produzir alguns vídeos como recompensa digital. Você pode utilizar a escrita persuasiva, o copywriting, para poder simplesmente escrever o seu script e produzir um conteúdo muito melhor. E algo também muito interessante é você utilizar a escrita persuasiva para escrever os artigos do seu blog. Se você ainda não tem um blog, eu recomendo fortemente que você crie um, porque por meio de um blog você começa a criar autoridade, você começa a colocar o seu negócio em um outro patamar. E é sobre isso que eu quero falar neste primeiro vídeo. Os 3 elementos mais importantes para você escrever um excelente artigo para o seu blog. Bom, a primeira coisa, o primeiro elemento é o seguinte: use títulos chamativos, use títulos atraentes, use títulos que façam com que o seu leitor queira continuar a leitura. Um exemplo é esse post aqui que eu escrevi recentemente e o título dele é o seguinte: por que seus visitantes não se convertem em leads e como resolver isso? Veja que aqui nós temos um título que por trás vai mostrar um possível motivo de os seus visitantes não se converterem em leads. O que é uma lead? É aquela pessoa que entra na sua lista de e-mail e, portanto, no seu funil. Então veja que aqui existe um motivo. Isso faz com que, poxa, se eu criei um negócio agora, eu não estou conseguindo converter aqueles visitantes, as pessoas que vão ao meu blog, as pessoas que visitam a minha página de captura, eu não estou conseguindo fazer com que essas pessoas deixem os seus e-mails. Se eu tenho esse problema, é lógico que eu vou querer saber quais são os motivos que esse texto aqui, que esse artigo vai me mostrar. E o principal, veja que aqui nós temos e como resolver isso. Eu deixo o título um pouco mais atraente, um pouco mais chamativo, porque eu vou dar respostas, eu vou mostrar o caminho. Veja que aqui nós temos o como, que é uma palavrinha extremamente mágica, uma palavrinha extremamente persuasiva. Ela, nesse contexto, demonstra que eu já passei por isso e eu vou te mostrar o que eu fiz para resolver este problema de os visitantes não se converterem em leads, ou seja, de não deixarem os seus e-mails. Comece a pensar agora em todas as suas mensagens, seja no Facebook, seja no Twitter, seja um e-mail que você vai escrever, seja um título para o seu blog, seja a sua chamada na página de captura, seja o título do seu e-book, enfim, o título está presente em vários aspectos que hoje o empreendedor digital precisa dominar. Então pense em títulos chamativos, títulos atraentes. Existe muita coisa para a gente explorar acerca somente dos títulos, das headlines, mas isso seria um assunto para um próximo vídeo, ok? Então o primeiro elemento para você escrever um excelente artigo é títulos chamativos, títulos atraentes, títulos que vão fazer com que o seu leitor
queira clicar ali no botãozinho Leia Mais e com isso continuem a leitura, ok? O segundo elemento é: escreva em tom de conversa. Você não precisa ter um tom muito formal. Dependendo do seu negócio, é lógico que a formalidade se faz presente. Você pode escrever em tom de conversa, porque isso traz uma certa intimidade, digamos assim. Faz com que o leitor se conecte com você e, é lógico, com o seu negócio, com o seu produto. Bom, só para você entender o que significa esse tom de conversa, veja como eu começo esse post acerca de por que os visitantes não se convertem em lead. Veja só, começa assim: você já escolheu qual é a oferta atraente que vai dar ao seu visitante, você já fez a página de captura, você já criou os anúncios no Facebook ou no Google Ads, mas os seus visitantes não estão se transformando em leads, ou seja, eles não informam o nome e o e-mail para receber a oferta atraente. E você fica se perguntando, por que eles não se inscrevem? Veja que eu não fui extremamente formal, eu respeitei, é lógico, uma certa formalidade no texto, mas o texto está leve, o texto está em tom de conversa. Seria algo como se eu estivesse conversando com um amigo. Poxa, olha, você já escolheu a sua oferta irresistível, você já fez a página de captura, você já criou os anúncios no Facebook ou no Google Ads, os visitantes estão chegando, mas o principal não está acontecendo, ou seja, eles não estão se transformando em leads, eles não estão deixando o nome ou somente o e-mail para receber essa oferta atraente que você criou. Veja que é basicamente dessa forma. E aí vem a pergunta, mas por que eles não se inscrevem? Perceba que aqui eu tenho um gancho para o próximo parágrafo. Ora, por que eles não se inscrevem? Aqui nesse primeiro parágrafo eu não disse exatamente, já não fui, olha, os seus visitantes não se transformam em leads por causa de X, Y e Z. Não, aí o post só teria uma frase somente. Não, veja que há toda uma estratégia, há toda uma persuasão. Por quê? Porque basicamente isso aqui são passos que todo empreendedor faz até criar o seu produto. Ele tem que ter uma oferta irresistível, ele tem que ter uma página de captura, ele vai criar os anúncios no Facebook. Então, existe aqui uma cronologia, digamos assim. E eu trabalho justamente com essa cronologia e no final eu faço uma pergunta. Poxa, você fez isso tudo, mas e aí? Por que eles não se inscrevem? Veja que é tom de conversa, é sempre provocando o leitor, é sempre usando a persuasão, usando aquilo que ele já sabe para a gente construir um parágrafo, ou um texto, ou um artigo de uma forma mais eficaz, de uma forma mais persuasiva. Então, segundo elemento de um excelente artigo é: escreva em tom de conversa. Existe essa forma de fazer, de você ser leve, de você estar conversando com um amigo, o leitor ser o seu amigo e ao mesmo tempo você manter uma certa formalidade. Vamos para o terceiro e último elemento. Use subtítulos / imagens. Isso aqui é a composição desse artigo e veja o seguinte, na primeira parte do artigo, no primeiro parágrafo, eu já coloco uma imagem. Por quê? Veja que tem tudo a ver com o que eu escrevi. Você já fez isso tudo, você está ali na frente do computador esperando que seus visitantes se convertam em leads e nada acontece. Você fica desse jeito aqui, totalmente irritado. Eu já usei uma imagem para quebrar um padrão de leitura e fazer uma associação com o primeiro parágrafo. Aí aqui eu tenho o restante, esse parágrafo é o que vem logo após a imagem e veja que eu uso subtítulos. Eu vou falar aqui dos 3 elementos essenciais de se os seus visitantes não estão se convertendo em leads, você precisa verificar 3 elementos essenciais, 3 elementos importantes. E aí eu divido esses elementos com subtítulos. Se eu quisesse aqui colocar uma imagem, eu também poderia, não há problema algum, mas veja que o subtítulo já
separa bastante, já consegue escanear bastante a leitura. Então utilize subtítulos ou imagens nos seus posts. E sempre faça o seguinte, tente destacá-los com alguma outra cor, sempre coloque uma fonte que seja de fácil leitura e veja que aqui eu ainda coloco, como eu disse lá no início do título, deixe-me voltar aqui. Por que seus visitantes não se convertem em leads e como resolver isso? Então, no corpo do texto mesmo, eu já coloco as dicas para você resolver cada um desses 3 elementos essenciais que você deve verificar. Então, utilize sempre subtítulos ou algumas imagens para facilitar a navegação do leitor no seu artigo, ok? Bom, são esses 3 elementos principais que eu quero destacar hoje nesse vídeo, os 3 elementos mais importantes para você escrever um excelente artigo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e no próximo vídeo eu volto com mais dicas. Um abraço e até a próxima!